Bom, pessoal, agora vamos continuar falando da máquina síncrona e eu queria falar um pouquinho das características da máquina síncrona, tá? Então, a máquina síncrona, a gente viu que a gente consegue gerar tensão senoidal sobre ela, nós vimos até como é que funciona a geração trifásica, né? Poderia ser polifásica, você coloca as bobinas espaçadas da maneira que você deseja. E agora a gente vai falar sobre algumas características do modelo elétrico, né? Só para lembrar, na última aula nós chegamos num circuito elétrico equivalente, tá? Então a gente viu algumas características. Deixa eu voltar aqui no slide, certo, pessoal? Só um minutinho. Aqui, nós vimos que ela é um circuito equivalente da máquina. Ela é um circuito desse tipo, ou seja, eu tenho um gerador ideal, mas eu também tenho uma impedância, tá? Em que existe uma queda, que é a queda da reação de armadura, e portanto eu tenho que a tensão que eu gero na minha máquina, ela é esse gerador ideal, né? Em teoria, esse gerador, o potencial máximo que ela poderia me gerar, menos a reação na armadura, e a gente chegou à conclusão que essa impedância ela tem que ser do tipo indutiva. E faz sentido até fisicamente, porque são vários enrolamentos na máquina, então provavelmente ela já seria indutiva mesmo, né? Mas nós provamos por A mais B que aquilo lá seria indutivo de qualquer forma. Aí nós vimos alguma coisa sobre a potência elétrica, ou seja, nós vimos que a potência elétrica de uma máquina, ela depende, né, da tensão, das duas tensões, né, tanto do potencial máximo vezes a tensão que você está gerando realmente. Depende também da reatância da máquina e depende desse delta, tá? Então, por exemplo, se a reação de armadura, tá? Se essa reação EA de armadura, ela for bem pequenininha, esse V e esse E0 estão muito pertinho, portanto o seno se aproxima de zero. Então, eu tenho que ter a potência elétrica inclusiva, a potência ativa, né? Então, quando eu tenho V e o E0 iguais, significa que eu não estou gerando, né, potência ativa, não tem corrente e o E0 é igual a V, tá? Nós vimos também sobre o torque, que é a turbina, ela que gira a máquina, né? E a gente viu também que ela é responsável por girar, né, a minha máquina, ou seja, dar a minha frequência. Então a gente acaba girando a máquina na frequência que a gente quer, tá? E então são todos esses conceitos que a gente viu. Aí agora a gente vai entrar nesse caso aqui, que são características da máquina síncronas, mas eu já vou passar para esse slide. Isso aqui algum aluno, acho que foi o Jonathan, aluno nosso que copiou na lousa, eu tinha começado a dar, mas eu já vou usar os slides da aula preparada mesmo, tá? Que são esses. Bom, então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. A máquina síncrona, ela tem uma característica de saturação que a gente vai conversar agora, que é o seguinte: em teoria, ela gera a tensão senoidal, como a gente viu, né? Um cosseno, um seno, enfim, tanto faz. Aqui a gente colocou seno. Então, ela gera uma tensão senoidal. E se você olhar lá no caderno, no começo, a gente sabe que essa tensão senoidal, essa amplitude que a tensão senoidal vai ter,
ela é 2 vezes o número das espiras do rotor vezes da excitatriz, o campo magnético médio, né, máximo, desculpa, vezes π, médio, vezes o π, vezes o diâmetro do rotor, vezes o comprimento do rotor, vezes a velocidade tangencial do rotor, tá? E esse campo médio, ele é o número de espiras vezes, né, do rotor da excitação, vezes a corrente da excitação, que a gente está chamando a gente chamou de I0, tá? A partir de agora eu vou chamar de F, porque vocês vão entender porque eu mudei a notação, porque eu vou precisar desse I0 em outro lugar, tá? Mas é o mesmo que o I0, tá? Vezes o μ0 sobre a largura do entreferro, tá? Então, olhem lá nas derivações anteriores, nos vídeos anteriores, que tem tudo isso lá para vocês entenderem, tá? Mas o que é interessante, então, é saber que essa amplitude da senoide que eu estou gerando, ela está fortemente relacionada, na verdade, ela é linear com a Então, corrente gente costuma ver da excitação, Imagina ou seja, uma a corrente vazia, do rotor, ou seja, eu não tá? tenho Que gera carga nenhuma o campo nessa máquina do rotor. e eu Se estou você girando substituir toda essa equação pelo BM, o EM vai ser diretamente proporcional e de forma do linear, rotor. Então esse ômega que está sendo ao IF, tá? que está sendo gerado a corrente de excitação. é a própria velocidade. Muito bem, então do se eu rotor, fosse desenhar tá? uma curva em que eu mostraria para vocês Muito bem. o E, tá? O que acontece? Então essa em curva teoria, aqui, tá? Para eu ela dar mostraria a o E, tensão tá vendo? nominal, Tô mostrando o E de VM T, na que minha faltou máquina, um T aqui. eu precisaria ter, tá? Esse pontinho aqui. Ela deveria ser essa aqui em azul. Precisaria ter uma corrente ou de essa excitação, por exemplo, pontilhada, de, sei lá. tá? Por quê? Porque 10 conforme a corrente de excitação a aumenta, máquina fosse a uma máquina ideal. amplitude da minha senoide Mas deveria o que a gente aumentar. percebe tá? é que Então numa isso é o máquina que real, a gente para eu teria ter se fosse esse real a saída, mesma tensão essa nominal, sei característica lá, da máquina. 127. Vamos Porém, colocar o que acontece coisa na mais máquina realista. é que ela tem esse comportamento aqui, ó, um girador que é um comportamento de saturação. Ou seja, ela tem um pedaço linear 69 kV. com correntes de Eu vou excitações precisar baixas. Ou de uma seja, eu aumento corrente, um pouquinho como a a curva se excitação, eu debruça, realmente aumento eu vou de precisar de mesmo uma tanto corrente, a sei lá, tensão de gerada. 17 Porém, tá? chega uma hora Então, que a a gente vê essa excitação característica de ela saturação. não é mais linear, ela se E por que debruça, essa ela saturação forma existe? esse tipo de curva por conta do material saturada, tá? Que é essa magnético, curva em rosa. tá? Da máquina, Então, da máquina síncrona. o que a sabe gente que o material magnético, costuma ver é o os seguinte: materiais magnéticos reais, eles têm esse fator de saturação, então o campo ele não é totalmente limitado ao material magnético e acaba acontecendo essa característica de saturação. E aí a gente chama IF, o zero agora é para a gente mostrar para vocês que, então isso aqui foram só números inventados, né? Vou tirar para não ficar muito ruim de ver, mas o número zero que a gente usava antes, ele vai indicar que a máquina está em vazio, ou seja, sem carga, tá? Ou seja, sem carga, ela mostra essa característica. O que quer dizer sem carga? Sem ter reação de armadura, tá certo? A minha máquina está rodando na velocidade do rotor e eu estou gerando a tensão nessa velocidade, né, com esse ômega, tá? Que é igual ao ômega do rotor, no caso da máquina em vazio. Então, IF0' é aquela corrente que me daria a tensão nominal se eu tivesse a característica ideal do entreferro, mas o entreferro se satura
Então, a gente tem o IF0, que é a característica real, é a corrente real, que vai me dar o VN, tá? Existe esse KS, tá? A gente chama de fator de saturação, ele é a relação entre IF de zero e IF zero linha, tá? Então, que na verdade dá a mesma relação que esse cara aqui sobre esse, tá? É o mesmo, exatamente, a mesma, como é linear essa parte, esse cara sobre o VN, tá? Então, é a mesma coisa que o E0'. Quem que é o E0'? O E0' é o seguinte, ó. Com o IF com 17 amperes, com o IF0 eu consigo o VN. Mas se a máquina fosse ideal, eu conseguiria muito mais. Esse muito mais, E0', é o que a gente tá vendo aqui, tá? Então, existe um fator de saturação, ele vai ser sempre maior que 1, tá? Que vai ser, por exemplo, 17/10, ok? Uma outra característica da máquina síncrona, essa é uma das características chamada de saturação. A outra característica é a característica de curto-circuito, tá? O que é a característica de curto-circuito? Quando eu curto os terminais da minha máquina, tá? A gente já viu isso, a gente estava gerando um E0 em vazio, e aí passa a corrente de curto-circuito, tá? Vai haver, então, uma reação de armadura, tá certo? E a gente sabe que o V, quando a gente está em curto-circuito, que é esse cara aqui, esse é o EA, né? Reação da armadura. E a gente sabe que o E0 é EA mais V. Quando a gente dá curto-circuito, esse V ele tem que ser nulo, tá? E então o E0 tem que ser igual a EA, ou seja, a reação de armadura mata o meu E0. Então, se a gente fosse construir o gráfico, a gente teria o F0, B0, certo? Que é o da excitatriz, o campo F0 da excitatriz do rotor. E o B0, que agora eu estou mudando, chamando de F, certo? Gerando E0, tá aqui. Então, 90 graus, o E0 está para baixo. Mas eu tenho uma corrente, certo? De curto-circuito, que é uma corrente puramente indutiva, ok? Quem que é a corrente de curto-circuito? A corrente de curto-circuito vai ser E0 sobre XS, ou seja, E0 sobre J ômega L, né? Ou seja, ela é 90 graus atrasada do E0, ela tá aqui, ó, 90 graus para a direita do E0, e ela me gera, então, a reação de armadura, que é 90 graus à direita dela, tá? Eu desenhei aqui embaixo, assim, poderia ser aqui, mas eu desenhei para baixo para mostrar que um mata o outro, ok? Então, se eu for desenhar um gráfico dessa corrente de armadura, em função da excitação, ou seja, em função praticamente aí do E0, tá? Vamos lembrar dessa fórmula. Quem que era o E0? Ou seja, quem que era... se vocês puderem, peguem lá no caderno de vocês, nas matérias anteriores. A gente gera o E0 como 4,44 Fn fluxo, ok? E a gente sabe que a nossa reatância, ela é 2πfL, certo? Tá aqui, ó, E0 sobre, que é a nossa reatância, J 2π, que é o ômega, né? 2πfL, tá? L síncrono, que eu tô chamando de LS. Então, o que acontece é que o meu I
o meu I de curto-circuito, ela é nada mais, nada menos do que essa fórmula. Ou seja, ela depende do fluxo. E o fluxo, ele é diretamente proporcional a IF, certo? Fluxo é quem? Opa, um minutinho. Minha caneta acabou aqui. Acabou é ótimo, né? Mas deu pau aqui na minha luzinha. Então, a gente sabe que a força magnetomotriz, ela é relutância fluxo, que é, na verdade, igual a N vezes o I de excitação. Portanto, esse fluxo, veja, ele é o I de excitação multiplicado por uma constante, tá? E essa constante é dada por N vezes a relutância. Então, deixa eu reescrever para ficar legal. Aí, certo? Então, se eu for desenhar o gráfico também vai ser uma reta, ou seja, uma relação linear entre a corrente de excitação, entre a corrente de curto-circuito e a corrente de excitação, tá? Faz todo sentido, porque o circuito é esse, se aumenta E0, aumenta a corrente de curto-circuito. Bom, e vai sempre... Existe o ponto daquela determinada máquina em que você tem... de novo, deu pau. Em que você tem, aqui esse ponto, você tem com um determinado um IF, um I de excitação, você tem a corrente de curto-circuito nominal, tá? Se eu aumentar, vou aumentar da nominal, mas em geral, para você conseguir a corrente de excitação nominal, esse E0 tem que ser nominal, geralmente é o IF nominal, a gente chama de IFCC, ok? Então, de forma aproximada, tá? Agora, a gente consegue determinar XS. Então, imagina que você tem uma máquina, geralmente uma máquina síncrona, um grande gerador síncrono, o fabricante já especifica, né, as suas características, como, por exemplo, a sua reatância síncrona. Mas a reatância síncrona, essas máquinas, na verdade, elas passam por enrolamento, por rebobinamentos, enfim. Passam por mudanças de isolamento, então é sempre bom que a gente possa saber como determinar XS, né? Essa é uma primeira forma aproximada, a gente vai ver uma forma mais rigorosa, mas essa dá uma boa noção pra gente de como achar o XS, tá bom? Bom, vamos lá. A reatância síncrona, tá? Não saturada, seria o seguinte. Imagina que eu tenho aqui o gráfico de E0 pela corrente de excitação, e aqui tô pondo nesse eixo aqui, nesse eixo auxiliar da direita, a corrente de curto-circuito, tá? Então, a reatância síncrona não saturada, quem que seria ela? Seria o E0', certo? Dividido pela corrente de excitação linha, que é essa aqui, tá? Quando eu tenho dado que eu tenho essa corrente de excitação. Então, vamos lá, ó. Essa é a reatância síncrona da situação ideal, a não saturada, ou seja, se a minha máquina tivesse numa situação ideal, tá? Então, na situação ideal, o único gráfico que existe é esse gráfico do E0', tá bom? É esse gráfico aqui do E0'. Então, o XS', que é da situação ideal, a gente sabe que o XS, então, dada essa fórmula aqui, ó, a gente vai tirar aqui o XS, ele é o E0 dividido por ICC, certo?
Qual é zero? Da situação ideal, que é o que eu estou analisando agora. Qual que é da situação, que seria então da situação ideal? Da situação ideal seria o E0', tá certo? Que seria que eu teria com essa corrente de excitação, tá? Tá aqui. Dividido pela corrente de curto-circuito nessa IF0', tá? Que tá aqui. Então, imagina que para dar minha tensão nominal, tá? Como a gente sabe que o XS, ele é o XS normal, é o XM mais o XD, e então a gente vai ficar com, nós sabemos que o XM saturado mais o XD, que é o XS, ele vai ser o XM normal passível de saturação mais o XD que não é passível de saturação, tá certo? Então é isso, eu abri as fórmulas, esse cara corta com esse, e então eu chego aonde eu parei aqui, que é essa fórmula. Então aqui só para vocês saberem de onde veio, tá? Então eu vou usar essa fórmula e a gente vai falar o seguinte, que XS, então, saturado vai ser o X de magnetização sobre KS mais o XD, que é onde a gente chegou, tá certo? E a gente, então, vai substituir, tá? O XM por XS, tá aqui, ó. O XM por XS menos XD nessa fórmula. Então, a gente tem essa relação que está marcada aqui, é o seguinte, como que eu faço para achar o meu XS de saturação? Eu pego o meu XS sem saturação, tiro a reatância de dispersão, divido pelo KS, pelo fator de saturação, e somo a reatância de dispersão novamente. Então, se você tiver você tem que o seu fabricante te deu esse cara aqui, sem saturação, certo? E ele te deu o X de D, tá? É simples, através de um teste, saber quanto que é o KS, certo? Você coloca o IF0 até da tensão nominal na sua máquina. Então, aí você já vai ter esse sobre esse dando KS, o fabricante te ofereceu o XS e te ofereceu o XD, pronto, você já sabe quanto que é a reatância de magnetização saturada da sua máquina, tá? Então, por isso que aquele jeito que a gente estava vendo anteriormente, ele era aproximado. Ok, agora, para encerrar a parte de reação de armadura e tudo mais, e a gente começar a fazer alguns exercícios, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a reação da armadura em máquinas de polos salientes, tá? Ela é um pouquinho diferente da máquina de polos lisos, tá certo? Então vamos lá. Na máquina de polos lisos, o que acontece? O modelinho da máquina fica correto, tá? E a gente já viu que essa reatância, ela modela a reação da armadura, né? Essa reatância, ela consegue capturar a reação da armadura, tá? Então, eu tenho aqui uma força magnetomotriz, que seria, antes eu estava usando o nome F0, agora é FF-BF, gerando uma tensão que está a 90 graus dela. E eu tenho uma força, por exemplo, de reação de armadura aqui. Então, a força resultante, tá, para mim, vai ser a soma da FF, que é a F do rotor, mais a reação da armadura. Tá? Isso acontece, e a gente fez um monte de diagramas fasoriais
para máquinas que a gente fez diagramas fasoriais desse jeito, nós vamos ver que elas se aplicam às máquinas de polos lisos, mas não se aplica a máquinas de polos salientes, tá? Por que não? Aí eu já vou mostrar para vocês. Quando a gente tem polos lisos, né, o rotor, ele é cheio, o rotor, agora a gente está falando do rotor, o rotor ele é cheio de espiras, tá? Então, na verdade, o rotor, quando a gente tá olhando um rotor, essa imagem ficou horrível. A máquina, ela passa uma bobina, vai lá atrás e volta aqui. Até que não ficou tão horrível, porque vai ficar igual essa. Passa lá e volta aqui, passa lá e volta aqui, pra gente gerar o campo. E esse FF do campo que a gente está gerando, tá? Então, imagina que a gente esteja, esse rotor aqui, esteja na posição igual a esse gráfico, né? Ou seja, as bobinas, a cabeça do rotor, tá? Tá aqui, ó. Então, você tem várias bobinas gerando um campo lá, tá? FF. Esse campo, ele é FF mesmo, do jeito que a gente desenhou. Agora, vamos pensar na máquina de polos salientes. A máquina de polos salientes, ela gera o FF, certo? Porque ela tem aqui uma bobina de excitação e realmente ela gera o FF totalmente. Ok, beleza. Porém, o FA dela, tá? O FA que são os campos das bobinas. Então, por exemplo, bobina da fase A, da fase B. Então, imagina que eu tenho uma bobina aqui da fase A, tá? Entra aqui, sai aqui. Ela geraria para mim, então, uma força FA. Porém, essa força FA, tá? A gente sabe que ela não é concentrada no meio da bobina, e sim ela é espalhada por vários vetores, tá? Então, voltando no polo das máquinas polos lisos, o F é o F mesmo e o estator está em volta e a relutância é igual, esse espaço, porque ele é totalmente cilíndrico, o rotor é igual. Então, o FA, que é a reação da armadura, que está aqui, ó, ele também é um vetor. Então, imagina que eu tenho essa bobina aqui, na fase A, vai gerar o FA, como está aqui nesse gráfico, tá bom? E o FA é o FA mesmo, desse jeito. Agora, qual que é o problema? O problema da máquina de polos salientes é que esse FA, ele não é o FA centrado igual a esse cara. Ele que eu desenhei aqui, ó, deveria ser esse, mas na verdade ele se espalhou em vários Finhos As. Por quê? Porque a gente sabe que o F de um circuito magnético, ele é dependente da relutância, tá? E a relutância, que é proporcional ao entreferro aqui, ó, que é o entreferro, ele é geometricamente não simétrico, né? Então, o F nessa parte aqui, ó, o fluxo, tá? Nessa parte aqui vai ser um pouco menor, que a relutância é menor, um pouco maior, que a relutância é menor. Aqui, que a relutância é muito grande, que tem muito entreferro, o fluxo vai ser menor. Então, eu não tenho um centro de força simétrico centrado no centro, tá? Eu tenho vários vetores de fluxo. Se eu tenho vários vetores de fluxo, eu tenho vários vetores de F, tá? Então, lembrando, o fluxo é a força magnetomotriz dividido pela relutância. Então, o fluxo, por exemplo, da fase A é o F de A, mas dividido pela relutância, que é diferente. Então, eu vou apagar isso aqui só para a gente ver. Que é diferente, tá? Do eixo, que a gente chama do eixo direto e do eixo em quadratura, tá?
Tá vendo? EQ e ED. Então, esse cara aqui eu vou chamar de eixo direto e esse cara eu vou chamar de eixo de quadratura. Então, se eu olhar no eixo direto aqui, então imagina de novo, a minha bobina tá aqui, tá? Ela entra no 1, sai no 2, em teoria a força FA seria centrada nela. Mas não tem jeito, porque a minha relutância, tá? É diferente. No eixo direto, a minha relutância é a mínima, e no eixo em quadratura, que é esse eixo, então no eixo X a relutância é mínima, no eixo em quadratura, que é o eixo Y, a relutância é máxima, esse espaço entre o rotor e o estator é máximo, tá? Então, só para a gente aprender, o eixo direto é o eixo da cabeça do cogumelo, e o eixo em quadratura é transversal à cabeça do cogumelo, tá bom? Então, é isso que a gente tem. Então, por exemplo, a relutância do eixo direto, ela é menor do que do eixo de quadratura, certo? Esse espaço do eixo direto é menor que o espaço do eixo de quadratura. Portanto, o fluxo aqui é maior do que o outro fluxo para um mesmo F. Tá certo? Então, eu não posso representar a força magnetomotriz como sendo um F só, tá certo? Porque um F só significaria que o fluxo seria igualzinho na bobina toda, e não é verdade, tá? Então, a gente chama isso, a teoria de dupla reação, chamada de teoria de Blondel, a gente vai dividir a máquina de polos salientes em dois eixos, eixo de quadratura e eixo direto e eixo de quadratura. Então imagina lá que a gente está falando dessa bobina aqui da fase A, o centro dela deveria ter um vetor só, certo? Mas nós vamos dividir, para não ficar dividindo de forma, porque isso aqui é até uma grandeza contínua, seria impossível dividir ela. Para dividir apenas em duas componentes esse FA, a gente vai chamar que vai ter um FA no eixo direto e vai ter um FA no eixo de quadratura, formando esse FA original, tá? Esse FA na quadratura, o fluxo gerado por ele está relacionado com a reatância síncrona de quadratura e no eixo direto com a reatância síncrona direta, tá? Lembrando que o fluxo está ligado sempre a uma reatância, onde tem fluxo tem uma reatância. Então, aí eu não vou entrar nos detalhes da prova, mas é simples de fazer, quem quiser olhar, não é difícil. Então, para máquinas de polos lisos, a gente viu que a potência era VE0x0, VE0xS seno de delta. Na máquina de polos salientes, a única coisa que muda é que esse XS ele vai ser composto por o que a gente chama de uma parte é a reatância de eixo direto, a outra parte é a reatância de eixo de quadratura, tá? Então, existe então aqui essa corrente JXSI que faz com que E0 V mais a queda da armadura, ou seja, isso aqui é EA. Então fica a tensão na máquina mais a queda de armadura a hora que passa a corrente, dando E0. Aqui vai ficar o seguinte, vai ficar a tensão V mais uma parte no eixo direto, mais uma parte no eixo de quadratura, dando E0. Então vocês podem ver que não vai dar a mesma tensão E0, ela vai dar um pouquinho maior. E a potência, não vou mostrar, vai ser calculado, agora a potência elétrica, ela vai ser calculado pelo mesmo termo da máquina de polos lisos, mais um termo de correção, que a gente chama de potência de relutância, em que entra essas questões da reatância direta e da reatância de quadratura, tá? Então, de novo, no nosso circuito elétrico, só para acabar,
a gente sabe que o E0, ó, ele é o V mais o JXSI, que é o EA, certo? Então aqui, imagina que eu tenha uma carga, eu estou ligando uma carga com cosseno, com atraso, com impedância, com ângulo φ. Essa impedância com ângulo φ, então, faz com que a minha corrente esteja aqui, e JXSI é esse vetor aqui. Agora, o XS ele é dividido em duas componentes separadas. A componente de eixo direto e a componente de eixo de quadratura. Então, o meu I está aqui, o mesmo I está aqui, tá certo? Fazendo um ângulo φ da carga com a minha tensão. Lembrando que o eixo direto é o que está na mesma direção do fluxo F, certo? Ou do FF, né? Aqui pode ser fluxo ou FF, que a gente costuma desenhar. Então, na hora que eu faço JXD e D, eu viro ele 90 graus, tá aqui. E JXQ e Q, que é o JXXSI, o JXQI, eu viro novamente à direita, porque o eixo de quadratura está 90 graus, o eixo direto. E aí chego, então, na minha... Imagina que você tenha, por exemplo, que uma sua tensão nominal deveria ser 69 kV. Então, ficaria 69 kV batida nessa curva zero linha, por isso que eu estou chamando de zero linha, dividido pela corrente de excitação que eu teria para dar 69 kV nesta linha linear, tá? Que é a linha E0 linha. Agora, se eu quiser achar a reatância síncrona saturada, tá? Óbvio, a gente ainda está falando de um valor aproximado, a gente já vai entrar em detalhes do porquê que esse valor é aproximado, mas se eu quiser achar então esse valor aproximado, a reatância saturada, que eu estou chamando de XS estrela aqui, XS, isso aqui é um asterisco, tá? XS asterisco, ele vai ser, então, eu venho para a curva saturada, eu venho para essa curva aqui que está em rosa aqui, e eu vejo qual que é a corrente para dar a minha tensão nominal, e a minha tensão nominal, por exemplo, nessa curva saturada, eu teria que ter uma excitação de F0, então, na verdade, a reatância síncrona saturada, ela teria que ser o E0, que é o que eu tenho, dividido pela corrente de curto-circuito, tá? Pela corrente de curto-circuito nessa excitação IF de zero, que está aqui sendo essa aí de excitação, tá? Então, aí eu vou conseguir tirar a minha reatância por fase. Nós vamos fazer um exemplo já, tá? E por que a gente fala que esse método, por que a gente fala que esse método é aproximado? Nós falamos que esse método é aproximado porque, na realidade, o x de S, ele é composto por duas partes. Então, esse x de S aqui, que a gente tem, tá? Na verdade, ele é composto por duas indutâncias distintas, né? Em série, mas a gente poderia separar uma indutância geral em duas distintas. Uma dessas indutâncias a gente vai chamar de reatância de dispersão, que é essa XD, tá? E a outra nós vamos chamar de XM, que é um componente de magnetização, por isso que chama XM, então é a reatância de magnetização. E a reatância de dispersão tem a ver, está relacionada à dispersão do campo magnético na cabeça das bobinas, tá? Então, quando você tem a bobina, as bobinas da armadura, certo? Essas bobinas, elas cruzam,
tá certo? O rotor da máquina. Então, o rotor da máquina tá aqui. Você tem uma bobina, por exemplo, que vem, fecha lá atrás da máquina, volta e pronto, certo? Elas têm esse tipo de bobinamento, tá? Essas bobinas, né, que aqui você vai colher a tensão, por exemplo, que você está gerando, essas bobinas, aqui na cabeça delas, onde elas fecham, tá? Elas fecham meio que fora do material magnético. Elas passam pelo rotor e elas geram fluxo, né, da armadura, mas ali não, elas estão passando por meio que por fora. Essas pontas que a gente chama de cabeça da bobina, parte do fluxo não volta para o material magnético, ela se dispersa, tá? Então, essa reatância representa esse fenômeno e a reatância XM é o fluxo que realmente ficou no entreferro da máquina. É o fluxo que realmente está em contato com a parte magnética da máquina, ferromagnética da máquina, e ficou aqui dentro da máquina, ela não saiu fora do circuito magnético da máquina. Então, numa máquina real, a gente sabe que, na verdade, o XS é a soma dessas duas reatâncias. E o que é mais interessante, a reatância de dispersão, ela não tem saturação, porque o que acontece? O fluxo que foi disperso, ele não está no material magnético, ele não está no circuito magnético do entreferro, em que você tem material ferromagnético do rotor, um buraquinho, um espacinho, material ferromagnético do estator, certo? Então, esse fluxo, ele não sofre saturação. A único fluxo, né, o único circuito magnético que sofre saturação é aquele circuito que realmente possui o fluxo o fluxo de magnetização, que vai realmente magnetizar a máquina. Que esse fluxo de dispersão se perde pelo ar e não magnetiza nada, tá? Isso vai ser importante para a gente. Então, aquele XS, tá? Ele é aproximado, porque na verdade. Ups, desculpa, fui para frente. Ele é aproximado por quê? Porque, na verdade, o XS com a saturação, ele deveria ser o XM, né? Você tá embutindo aqui a dispersão, certo? Mas você não está vendo exatamente qual que é o valor que está magnetizando a máquina. Tá? Então, nós vamos ver isso mais para frente. Bom, então, a gente viu que a XS saturada, ela é o X de magnetização mais um X de dispersão, né? A gente já viu que esse gráfico aqui é útil para a gente calcular de forma aproximada. E existe uma relação entre a reatância não saturada e a reatância saturada, que é extremamente importante a gente saber. Então, vamos analisar isso aqui, ó. Dei um pause aqui só para corrigir, galera, faltou aqui os asteriscos. Então, a gente viu que a reatância saturada, ela é a soma da magnetização mais a dispersão. E a gente sabe que para achar a não saturada, tá? Então não tem asterisco, então essa aqui é a não saturada, ou seja, a ideal é você olhar a tensão nominal na curva E', que é a reta, tá? Então você vai ver qual que é esse I de excitação e bate para ver qual que é a corrente de curto-circuito, beleza? Mas uma coisa interessante é que se a XGS saturada é a X de magnetização saturada, né, também,
mais o X de dispersão, então o X de não saturado também é uma parcela de magnetização não saturada, tá? Mais mais o X de dispersão, tá certo? Então é o seguinte, se eu for pensar num circuito ideal em que eu não tenho saturação, vale essa fórmula. Então essa fórmula aqui é sem saturação, ou seja, a minha reatância da máquina é um X de magnetização mais um X de dispersão, em que a parcela de magnetização não sofre saturação. Se eu for pensar com saturação, ou seja, a máquina real com saturação, então a reatância da máquina, ela nada mais é do que uma reatância de magnetização mais uma reatância de dispersão, sendo que a reatância de magnetização sofre, ela é passível, né, de sofrer saturação. Muito bem, então a gente consegue traçar entre essas duas fórmulas uma relação. Então vamos começar, tá, a traçar uma relação desse tipo. Olha, bom, se eu sei que a parcela de magnetização, tá, não saturada vem dessa fórmula aqui, eu vou colocar ela em evidência, ficando com XS menos XD, ok? E aqui embaixo agora, eu vou fazer uma relação para vocês entre o X da saturada sobre o X da não saturada. Se vocês olharem no slide anterior, quem que era o X saturado? Era E0 sobre ICC, E0 sobre ICC, e o X da não saturada era E0' sobre ICC. Obviamente que o E0' e o E0 são os mesmos, certo? Porque simplesmente eu ponho esse linha para mostrar para vocês que vocês têm que bater na curva linha, tá? ICC', então esse cara mata com esse. E isso nada mais é do que ICC' dividido por ICC. E a gente sabe que o ICC' dividido por ICC, como o ICC ele é linear com o IF, então isso é a mesma coisa que IF 0, certo? Opa! O IF0, o F0' sobre o IF0, que a gente viu no outro slide, é 1 sobre KS, tá certo? Então, isso aqui é igual a 1 sobre KS. Então, eu consigo saber que a minha reatância da máquina, minha reatância síncrona saturada, ela é a reatância da máquina original dividida, tá? Ela é a reatância da máquina ideal dividido por KS, certo? Então, quando nós dividimos a reatância síncrona em reatância de dispersão e reatância de magnetização, nós... minhas canetas travaram. Oba. Deixa eu tentar entender o que é que está acontecendo. Voltou. Deixa eu ir no slide certo. Isso. Então, a gente pode entender esse circuito separado da seguinte maneira. A gente pode entender essa tensão V como a que está sendo entregue para a carga. A tensão E, que é simplesmente a que você entregou para a carga, mais a tensão gerada pela magnetização do núcleo, ou seja, pelo fluxo que está passando lá, como sendo a tensão que realmente ficou dentro do entreferro. Porque ela que está vindo, ela que está relacionada ao material ferromagnético da máquina. E a tensão E0 que está para trás, né? Que vamos dizer que é uma tensão total. Ela é, na verdade, a tensão que é a que está no entreferro mais uma determinada tensão que foi relacionada à dispersão do fluxo no ar. Então, se a gente fizesse isso aqui, ó, esse é o circuito que realmente importa. Quem está gerando tensão para o meu circuito
de magnetização é esse cara. Porém, como tem uma parte de fluxo que se perde no ar, a tensão que a gente tem que gerar lá no terminalzinho da máquina, no terminalzão interno da máquina, não o que a gente está ligando na carga, mas o que realmente está sendo gerado, tem que ser um pouquinho maior, que é esse E0, tá? E então a gente pode dizer o seguinte, que esse E, tá? Na verdade, ele é o V, tá? Menos, mais JXD vezes o I, tá? Então, a corrente está passando por aqui. Se eu somar o V, que é essa minha tensão aqui, tá? Mais esta tensão aqui, que é a queda nessa bobina, dá o E. Ah, mas professora, eu não estou entendendo isso no circuito. Tenta pensar isso fisicamente, ou seja, a tensão que você entrega para sua carga, mais o que tinha, o que foi embora com o fluxo no ar, é o que ficou no entreferro, certo? Então, o que você tinha, você entregou para sua carga, está relacionado ao XM, mais o que foi embora para o ar é o que realmente está. Você está somando o que foi embora para o ar, é o que está na tensão do seu entreferro. Na verdade, também a gente pode, inclusive, trocar as posições, né? Fazer XM com XD. Aqui tem um E0, tá? Isso aqui é o V. Chamar esse cara aqui de E não tem problema nenhum. E a interpretação é a mesma, né? Em que esse E é a tensão do entreferro, tá? É a tensão que você tem que foi gerada por XM. A tensão que você vai entregar para a carga é essa tensão no entreferro menos o que você perdeu no ar, tá? De fluxo que você perdeu no ar. Então, na verdade, a explicação fica até melhor desse jeito aqui, mas tanto faz, elas estão em série, tá? Elas estão em série, mas a explicação aqui tá errado, na verdade. Isso aqui é XM, isso aqui é XS. Isso. XD, beleza? Então eu sei que a tensão E, que é o que tem na minha máquina, eu desenhei, eu tava errado aqui no caderno, é o V mais o JXD vezes I, tá? Então, esse é o E, esse é realmente o que a tensão que tá no entreferro. E essa tensãozinha aqui é relacionada ao fluxo que foi para o ar, tá? Isso aqui. Bom, aí a gente viu sobre o KS, né? Que o KS é a gente pegar o IF, o IF0 dividido por o IF0', o KS, ou seja, a saturação, o índice de saturação para quando a máquina está em vazio. E quando a máquina está operando com carga, o que acontece? Bom, quando a máquina está operando com carga, não necessariamente, tá? A gente vai ter o mesmo KS. O KS, ele depende, tá, do ponto de operação do circuito magnético. Então, nesse gráfico aqui, a gente achou o KS, cadê? Cadê? Aqui, a gente acha, nesse gráfico aqui, a gente acha o KS em saturação, tá? Aqui, desculpa, gente. Então, isso aqui é o fator de saturação em vazio, tá? Que é essa relação. Mas, em carga, tá? Essa tensão, eu não posso simplesmente bater nas curvas em vazio, porque essas curvas são obtidas em vazio, certo? Esse E' é a curva vazio sem carga e esse E0 também é uma curva saturada sem carga, não tenho carga nessas curvas.
Então, como que eu vou fazer para saber quem que é o KS em curva? Em carga, desculpa. Então, o KS em carga é esse, ó. Existe uma maneira de fazer isso, e a gente vai usar esse conceito da tensão de entreferro mesmo, que é a tensão original. Então, esse aqui é o KS em carga. O KS em carga é o seguinte: você tem a curva em vazio E', você tem a curva em saturação E0, certo? E0' e E0. Ou E', depende, às vezes tem o E'0, tá? O que tem linha é o ideal. Bom, como a gente sabe que em carga, nossa, como a gente sabe que em carga o que a gente está gerando, o que está no entreferro é E, tá certo? É o E. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou nesse gráfico imaginar que, na verdade, se ela tivesse em vazio, se a máquina tivesse em vazio, o E seria igual ao V, concorda? Se ela tivesse totalmente em vazio, uma parte ela está sem carga, então não tem corrente nem nada, o E sai aqui no D, no V, tá certo? Então eu vou bater aqui essa tensão Ezão, tá? Essa tensão Ezão, na realidade, é ela que eu tenho que gerar com a minha excitação, tá? Em vazio, ok? Em vazio eu teria que gerar ela com a minha excitação. E isso aqui vai ser esse I aqui, vai ser o IF0, tá? E no linear aqui vai ser o IF0', sem saturação, ok? Então, na verdade, quem eu tenho que colocar é o E, tá certo? É o E que eu vou ter que medir no meu circuito, tá? Em carga, não em zero, né? A gente acaba usando as curvas em aberto, mas a gente mimetiza que está em carga, dizendo que na verdade, o que você teria que gerar era o E, tá? Que é o que está magnetizando a máquina. E aí a gente então acha o KS em carga, que é o I da carga sobre o IF da carga. Então vamos lá, galera. Esse é o exercício. Eu tenho uma máquina síncrona de 10 MVA trifásica com tensão nominal de 13,8 kV de linha, ou seja, ela está ligada em estrela. Ou seja, na linha dela a gente tem 13,8 kV. Ela alimenta uma carga de cosseno Φ09 e o fabricante já calculou a indutância de dispersão, a reatância de dispersão, tá? E a pergunta é: qual a tensão interna sobre carga? Ops, faltou aqui nominal, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: qual a excitação requerida, então, para isso? Qual a excitação requerida para a carga nominal? Então, vamos fazer devagar, passo a passo. Vamos lá. A gente tem um gráfico, disponibilizado da máquina. E a gente precisa, primeiramente, pegar algumas informações auxiliares, né? Primeira coisa é olhar aqui no gráfico, né, a curva de 13,8, que é a tensão nominal. Então, esse gráfico é V de linha. A tensão que gera 13,8 para mim, tá certo? Ela tá em 120 amperes na curva da máquina real, que é essa curva em rosa, tá? Então, eu chamo IF0
de 120 graus, 120 amperes, desculpa, para a tensão nominal de 13,8 kV. Tá? Uma outra informação que a gente vai precisar para realizar esse exercício é saber qual que é a corrente nominal da máquina, tá? Então, vamos começar a calcular o que a gente chama de reatância síncrona não saturada, tá? Então, vamos começar a calcular a reatância XS, ou seja, ela não saturada, ela não tem o asterisco, tá? Então, se eu vier aqui no gráfico, lembra como que eu calculo o XS? A XS, ela é o E0, certo? Dividido pela corrente de curto-circuito. Beleza? Na curva, linha, né? Então, ela é assim, na curva ideal, porque ela não é saturada. Então, aqui eu poderia olhar 13,8, ver que a minha função seria 100 e ver quanto que 100 me daria a corrente de curto-circuito, mas eu não tenho esse valor, eu tenho na verdade um valor de 350 amperes, quando a minha máquina está com 15 kV. Não tem problema, você pode usar esse dado, né, nominal, ou você pode usar um outro parzinho de dados, em que você teria então 15 kV nessa curvelinha, dividido pela corrente de curto-circuito, que é 350 amperes. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão estar errando o exercício. Por quê? Porque lembra que o modelo da máquina elétrica é por fase, e isso é a tensão de linha. Então, eu tenho que, na verdade, calcular a tensão que eu tenho na linha, que é 15.000 na fase, dividido por raiz de 3, dividido por 350 amperes. Isso está dando 24,7 ohms por fase. Ok? Muito bem. Em geral, muitas das informações que a gente tem sobre máquinas são dadas em valores por unidade, ou seja, em PU. Para a gente ter uma impedância em PU, a gente precisa calcular a impedância de base. Então, vamos calcular a impedância de base dessa máquina. A impedância de base, ela é Z de base, né? Ela é a tensão nominal ao quadrado sobre a potência, S. Portanto, ela seria 13.800 ao quadrado, ok? Dividido por 10 vezes 10 a sexta, que são 10 MVAs. Isso está dando 19 ohms por fase, ok? Então, se a gente quiser falar sobre essa reatância, ela, na verdade, ela é 1,27 partes por unidade, que é 24,7 dividido por 19, tá? Então, deixa eu só anotar isso aqui para vocês terem essa conta feita. Então, se quiser falar em PU, fica 24,7 dividido por 19, dando 1,27 PU, tá? Então, esse cálculo de impedância de base, não é que ele é necessário, né, a gente fazer, mas é comum em máquinas elétricas, eu vou até colocar ele num cantinho separado, tá? Você não... Ixi, peraí que deu pau. Ele é comum de aparecer nos cálculos, tá? Que é a impedância de base. Outros valores de base a gente deixa para calcular aqui nesse cantinho aqui que eu vou deixar separado, tá bom?
Porque, para quem não lembra como calcular a impedância de base, corrente de base e etc., dê uma revisada em sistemas de potência, que é a disciplina que trata dessas questões aí de impedância de base e tensão de base, tá? Aqui, lembrando que aqui eu não preciso dividir para calcular a impedância de base, eu não preciso dividir por raiz de 3, porque eu estou pegando essa potência aparente, ela já é a potência trifásica, tá vendo? Eu estou mostrando que ela já é a potência trifásica, então eu pego a própria tensão nominal trifásica e levo na potência nominal trifásica. Bom, muito bem. Aí, o que a gente quer fazer é, para a gente saber qual que é a tensão interna sobre carga nominal, vamos começar então. Primeiro, o que é a tensão interna sobre carga nominal? Então, a gente já viu que nós temos um E0, nós temos uma reatância de dispersão, uma reatância de magnetização, e aí a tensão que chega na carga é a tensão V. Esse cara aqui, a tensão E, tá certo? Ela é a tensão que realmente é uma tensão que está gerando a magnetização da minha máquina. Ela é o E que vai gerar o V. Esse E0 seria o total, mas uma parte desse E0 é perdida no ar na cabeça da bobina, tá? Que é o fluxo magnético que se espalha na cabeça da bobina. Então, esse E é como se essa parte aqui, se você tampar essa parte aqui que eu tô falando, fazendo com a caneta, é como se o circuito que realmente importasse fosse esse, ou seja, E, tá? O que vai magnetizar, vai haver uma perda de magnetização, gerando V, tá? E o que a gente quer saber, qual que é a tensão interna, é essa tensão total que eu preciso ter na máquina quando eu tenho carga nominal. Então, eu tenho aqui um Z nominal. E a outra pergunta é, para eu gerar essa carga nominal, para eu gerar essa tensão total, qual que é a corrente de excitação que eu preciso, tá? Então, eu coloquei um aqui, eu vou tirar só para ficar claro. Muito bem. Então, agora, o que a gente precisa é lembrar que para eu calcular essas tensões e a própria excitação, eu vou precisar achar a reatância síncrona saturada, certo? Eu achei a reatância síncrona não saturada, mas eu vou precisar da reatância síncrona saturada, porque, na verdade, o modelo real da máquina é esse, né? Ou seja, essa reatância síncrona aqui, ela tem que ser a reatância síncrona com a saturação na reatância de magnetização, tá? Então, vamos pensar o que a gente precisa. A gente precisa, primeiro, calcular o E. Por quê? Porque se eu tiver o E, a partir do E, tá? Eu consigo tirar o XM estrela, ok? Então, vamos lá. Vamos calcular o E. Quem que é o E? O E que a gente já disse, ele é o que realmente importa. Então, ele vai ser o V nominal, tá? Mais, ele vai ser o V nominal, mais JXD vezes a corrente que está passando na minha carga, tá? Que é exatamente esse circuito que a gente falou, ó, tá? Então, a tensão nominal, tá? O E menos a tensão nominal é essa queda que a gente tem em cima do XD, tá? Então, vamos colocar. Fica E, vai ser o V nominal, que é 13.800, com fase zero, né? Tô considerando o 13.800 com fase zero, mais
a reatância de dispersão, que foi me dada, 4,14, com uma fase de 90 graus, tá? Que o XD, né? Na verdade, aqui seria mais JXD, ou seja, o J dá uma fase de 90 graus, vezes a corrente que passa nesse circuito. Quem que é a corrente que passa nesse circuito? Bom, a corrente que está passando nesse circuito em carga nominal, tensão nominal, é a corrente nominal. Então, eu vou aqui calcular a corrente nominal nesse cantinho. A corrente nominal vai ser dada por... Então, vamos lá, corrente nominal. Vai ser a potência nominal da máquina, ok? Dividido por raiz de 3 vezes a tensão nominal da máquina, tá? E isso daria, então, 10 vezes 10 à sexta, dividido por raiz de 3 vezes 13.800, dando 418,4 amperes. Então, essa é a minha corrente de carga nominal. Professora, como assim? Essa corrente nominal aqui, tá? Lembra que ela é por fase. Por isso que eu dividi por raiz de 3, tá? Porque a gente vai usar no modelo por fase. Então, isso aqui é a corrente nominal por fase. Se eu usar SN sobre VN, ela tá me dando a corrente de linha, tá? Então, aqui também é por fase, tá? Só que aqui eu não precisei dividir por raiz de 3, porque já estão as duas coisas em linha, tá? Então, aqui vai ficar vezes 418,4 com fase. E aí que tá, isso aqui é um módulo da corrente, mas a gente viu que ele alimenta uma carga de fator de potência 0,9. O arco tangente, o arco cosseno de 0,9 é 25,8, menos 25,8 graus, ok? Então, o arco cosseno de 0,9, então vou deixar aqui também, o arco cosseno de 0,9 é menos 25, na verdade é 25,8 graus. Portanto, a corrente ela é atrasada da tensão, né? Tô considerando que a tensão nominal tem fase zero, ou seja, essa tensão nominal aqui tem fase zero, então a corrente ela fica atrasada de 25,8 graus. Por quê? Porque a gente sabe que a corrente ela é a tensão sobre a impedância, portanto, vai ser 13.800 com fase zero, dividido pelo módulo da impedância, que ele nem deu, mas não precisa, com fase menos 25,8, tá? Com fase 25,8 na impedância, portanto, a corrente ela vai ser o módulo que a gente calculou aqui embaixo, com fase menos 25,8 graus, tá? Então, agora a gente faz essa conta, eu vou fazer direto aqui na minha calculadora fasorial. Quem não tem calculadora fasorial tem que transformar isso aqui para número complexo em parte real imaginária, fazer todas aquelas transformações. Isso aqui tá dando pra gente... Então, isso aqui, na verdade, o VN é por fase, né? Então, eu tenho que dividir por raiz de 3, tá? Então, eu vou dividir isso aqui por raiz de 3. Aí, aqui sim, nós estamos por fase, ok? Então, isso aqui vai dar um E por fase. Então, nós estamos na fase de 15.345 com fase 10,14 volts sobre a raiz de 3, tá? Então, eu nem
nem fiz a conta, já coloquei direto. Para a gente ter o E de linha, a gente só multiplica por raiz de 3, portanto, a gente tem 15.345 dividido não, com fase 10,14 graus, tá? Então, veja, tudo isso que eu fiz foi para achar o quê? Foi para achar a tensão que realmente importa para mim, que é essa tensão E, tá certo? Essa tensão E é a tensão que mais importa, ok? Porque é ela que é a tensão que realmente está no entreferro que não saiu para o ar, tá? Não a tensão, na verdade, ela é a tensão relativa ao fluxo que está no entreferro que não saiu para o ar, sendo que esse E0 é o cara que saiu para o ar, tá? Bom, tendo o E, né? A gente então agora, tendo o E, agora a gente consegue achar o KS. O que era o KS mesmo? Era o fator de saturação. KS de saturação. Então agora vamos mudar de slide. Então o KS de saturação, igual a gente falou agora mesmo, ele é achar então essa tensão de 15.345, eu acabei esquecendo de pôr aqui no gráfico, 15.345, se você olhar lá no gráfico, você vai criar um ponto, nossa senhora, peraí que tá super torto aqui, e sem escala, né? 15.345, tá totalmente sem escala, mas não tem problema. Essa tensão e a gente bate na curva saturada. Isso aqui, no nosso caso, nesse ponto, ele tá dando, deixa eu pegar aqui no gráfico original, no gráfico é uma máquina real essa, tá? Tô pegando no gráfico aqui do fabricante, isso dá 100 e... isso aqui dá... Opa, desculpa, 110, 150. Deixa eu só fazer mais pertinho. E 110. Então vai dar aqui, ó. 110. 15.345 e aqui ele tá sem escala, 150 é o que dá, tá? Então, do jeito que a gente viu, esse E, ele é o responsável pelo que tem no entreferro, tá? Ou seja, esse cara é o responsável por essa tensão, né, que está em funcionamento, ela é responsável pela magnetização da máquina, tá? Pela magnetização da máquina. Então, aqui o nosso KS vai ser quem? Vai ser o 150, tá? Dividido pelo que ele deveria ser, que é 110, dando 1,36. Então, só para a gente lembrar a discussão sobre o KS, né? Esse KS, ele funciona da seguinte maneira. A gente viu na teoria, né, que esse KS, ele nada mais, nada menos, ele é a característica da saturação da máquina, certo? E que na curva em vazio é muito fácil de achar, né? Porque você tem a tensão nominal deixando em vazio, você vê quanto que a máquina saturou ou não. Porém, em carga, né? Em carga, você não vai ter o V nominal, certo? Você pode até ter o V nominal, mas você não pode bater o V nominal com E0, igual tá aqui nessa curva, tá? Então, de novo, essa discussão.
Então, eu preciso achar o ponto de operação, ou seja, eu preciso achar aquele E, aquele E0, entre aspas, que é o E, que realmente está no entreferro, tá? Então, a gente achou, e é esse cara aqui, que é o E que realmente está no entreferro, é esse cara KS. Bom, tendo KS, e aí eu vou jogar então para o slide de novo, porque não está cabendo, mas eu vou copiar aqui todas essas informações. As informações básicas a gente já usou, né? E também nós já calculamos essas coisas aqui que nos ajudam, mas já foi. Então, tendo KS, tá? A gente vai continuar o exercício aqui. O que é possível a gente calcular tendo o KS? Se a gente tem o KS, a gente vai conseguir usar para calcular XS estrela, que é o XS normal que a gente achou, o não saturado, menos a reatância de dispersão sobre o KS mais a reatância de dispersão, tá? Então, isso aqui vai dar 24,7. Deixa eu escrever um pouquinho menor. Então, não vai caber, porque ainda tem bastante coisa pra gente fazer. Então, deixa eu tampar aqui. Vai ficar, fazer menorzinho. XS estrela é XS menos XD sobre KS mais XD. Isso daria 24,7 menos 4,14 sobre 1,36, dando 19,26 ohms por fase. Em PU, isso é 1,01 PU. Tá? Agora sim, se a gente já tem esse, lembrando que o circuito é esse aqui, né? A gente tem um E0, a gente tem o XD, nós temos o XS e aqui a carga, tá? Um VN passando IN. Se a gente tem o E, a gente tem o E, tá certo? E o E foi necessário para a gente calcular o KS e aqui é XM, XM estrela, para a gente calcular o KS para achar o X síncrono. Então, a gente particionou o circuito assim para achar o XS estrela e agora a gente achou o XS estrela. Achando o XS estrela, que foi particionado em primeira instância, mas agora a gente já volta a ele, a gente então tem como calcular o E0, que é o que a gente quer. Então, tudo isso que a gente fez foi para calcular o XS. Porque a gente sabe que o E0 ele vai ser o VN mais JXSI, né? Que é o I nominal. Então, o E0 vai ser o V nominal, que é 13.800, tá? Dividido por raiz de 3, mais 19,26 com fase 90, que é essa impedância, o JXS, vezes a corrente nominal, que a gente já sabe quem que é 418,4 com fase menos 25,8. E isso tá dando pra gente, E0, né? Já tá dando pra gente 23.514 volts dividido por raiz de 3, tá? E eu nem tô pondo a fase, porque então isso aqui é o módulo, porque não interessa muito pra gente. É isso que a gente quer o valor do módulo. E por fase, então por linha, o E0 linha tá dando 23.514 volts, kilovolts, né? E é isso que ele perguntou. A pergunta 1 foi exatamente qual a tensão interna sobre a carga nominal. Então, voltando, vamos fazer a engenharia reversa. Para a gente saber a carga interna sobre carga nominal, a gente precisa dessa equação. Essa equação aqui seria
Seria o que a gente precisaria saber. Certo? Mas no caso, a gente... isso aqui é assim, né? E no caso, a gente não teria o XS'. Então, a gente teria que calcular o XS'. Então, esse é a etapa 1. A etapa 2, calcular o XS', mas a gente não teria o KS, tá? A gente não teria o KS. O XS a gente sempre pode tirar a reatância sem saturação pela curva, tranquilo. Mas a gente não teria o KS. E como a gente já discutiu, o KS depende do ponto de operação. Então, a gente precisa achar o KS. Para achar o KS, a gente precisa desse terceiro passo, que é calcular o E, ou seja, quebrar o XS estrela em XD e XM estrela e calcular quem realmente interessa no entreferro e ir no gráfico e achar quem realmente interessa no entreferro, na curva, para a gente achar o KS em operação e não o KS em vazio, certo? Então, aí a gente acha o KS e a gente já tem o XS e aí então a gente tira o E0, que é o que a gente achou aqui. E a segunda pergunta era, bom, e o E0, tendo esse E0, qual que é a corrente de excitação? Bom, é só você vir no gráfico, eu não desenhei, acabei esquecendo, mas o gráfico estaria lá marcado para vocês, 230 amperes para uma tensão de linha de para uma tensão de linha de 23,514, tá? Esse cara aqui. Então, a resposta é que o I0, o I0F, certo? O IF, em vez de 0, que em aberto é nominal, ele seria de 230 amperes, tá? Professor, entendi o passo a passo, quer dizer, fazendo a engenharia reversa eu quero esse E0, mas eu não tenho X de S, então vou no X de S, mas eu não tenho KS, então vou no KS. Para achar o KS eu tenho que ir no gráfico, mas para ir no gráfico eu tenho que achar o E que importa, então eu tenho toda essa sequência. Agora, uma informação que foi me dado, que é o XD, ele foi me dado. Onde que... E se eu não tivesse esse XD? Bom, existe um jeito de calcular XD, cálculo de XD quando não é fornecido, chamada de fornecido, tá? Isso aqui, esse método de cálculo de XD quando o XD não é fornecido é chamado de método de Pottier, tá? A gente, em geral, não fala de métodos de Pottier na graduação, só na pós. Ele é um pouco complexo, mas quem tiver interesse, tá? Em livros como o do Chapman, tem isso aqui bem explicadinho. Chama método de Pottier ou método da reatância de Pottier, que é sinônimo de reatância de dispersão, tá bom? Então, quem quiser dar uma olhada, então isso aqui é em off. Tem nos livros aí, por exemplo, tem do Chapman, tem vários livros aí que tem como calcular o XD se não te for fornecido. A partir dessas 3 curvinhas aqui, você tem como calcular o XD sem precisar que o fornecedor te passe esse XD.